Pessoal, me pediram para eu gravar um vídeo falando da minha opinião sobre o que aconteceu na Venezuela. Lógico que eu estou falando da derrubada do Maduro do poder e a sua prisão pelo governo americano. Eu ia deixar para falar só segunda-feira, mas o pessoal começou a cobrar demais. Eu falei, pô, deixa eu gravar um vídeo rapidinho então aqui na minha casa para falar o que eu penso. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lembrar que desde 99 esse grupo está no poder na Venezuela, começou com o padrinho do Maduro, que era Hugo Chávez, e desde então, desde 99, vários golpes foram dados contra a Constituição da Venezuela, contra o Poder Legislativo, contra o Poder Judiciário. Houve uma instrumentalização desse grupo, tomando todas as rédeas de poder, literalmente perseguindo opositores ao longo dessa história. Quando Chávez morre, Maduro, que não tem a mesma carisma, que não tem a mesma liderança que Chávez, usou ainda mais de mão de ferro para impor a sua vontade em cima do povo da Venezuela, em cima dos políticos da Venezuela, dos empresários e por aí vai. O que significou uma das mais sangrentas, uma das mais desesperadoras ditaduras, narcoditaduras da história da humanidade. Ao ponto de nós temos mais de 5 milhões de venezuelanos tendo saído do seu país de origem, nativo, para viver em outras nações, inclusive no Brasil. O Brasil foi o segundo país que mais recebeu venezuelanos fugindo dessa ditadura sanguinária que sacrificou e muito o seu próprio povo, não só com fome, mas também com perseguição. Perseguição violenta contra opositores e contra o seu próprio povo. O que aconteceu é que os Estados Unidos perdeu a paciência porque houve, ao longo desse tempo todo, estatização de empresas americanas que atuavam no espaço da Venezuela, e o outro problema foi o fato do Maduro ser o grande patrocinador, o grande protetor, dizem que ser o grande líder do cartel de Solis, um dos maiores cartéis de cocaína do mundo, que fornecem cocaína para o crime dos Estados Unidos, da Europa, inclusive usando o Brasil como intermediário, como interposto desse contrabando de drogas. O governo americano perdeu a paciência, já estava anunciando que ia fazer isso, já estava deixando claro, deu oportunidades para que o próprio viesse a renunciar e ele resolveu topar a parada. O governo americano fez o que já fez várias vezes, inclusive na América, novamente tirou alguém do poder, manteve-se uma pequena estrutura lá em Caracas para fazer um governo de transição, esperando um governo que venha a assumir, já está até em conversa com a vice-presidente do Maduro, ou seja, pelo menos é o que o Trump diz, vai ser algo temporário. Bom, além disso, a gente precisa agora fazer uma análise como vizinho que nós somos. A gente vê hoje o governo brasileiro falando que foi uma intervenção absurda e fazem parte desse consórcio presidentes de esquerda, que também discordam, que estão falando que é o presidente do México, o presidente da Colômbia e por aí vai. Mas é bom lembrar que esse povo que sofreu muito na mão dessa ditadura foi o povo que nas últimas décadas mais fugiu do seu território nativo para viver em outras nações. Para você ver o tamanho da crise humanitária que esse governo desgraçado de Nicolás Maduro fez para cima do seu próprio povo. E além disso, na última eleição, ele roubou na cara dura, ele fraudou na cara dura, aos olhos do mundo inteiro, a sua própria 20ª, sei lá quantas, reeleições em cima da vontade popular, que ao sair da rua teve o aparato policial, o aparato do exército para combatê-los quando veio protestar. O governo americano, como eu disse, perdeu a paciência, destituiu ele, o governo brasileiro está reclamando, a esquerda brasileira está reclamando, alguns comentaristas esquerdistas estão reclamando, falando que houve um crime internacional e tudo mais. Sabe quem não está reclamando? Sabe quem está comemorando? Sabe quem está celebrando? Sabe quem está dizendo livres, finalmente livres? O povo da Venezuela. O povo na Venezuela está celebrando que finalmente esse ditador foi retirado do poder. E eu quero só chamar a sua atenção para a facilidade que foi a operação. E essa facilidade certamente foi, antes de tudo, avisada nas grandes potências que davam uma certa cobertura, como Rússia e China. E sem contar que foi muito fácil localizá-lo, saber onde ele está, levá-lo preso. Muito provavelmente o próprio exército da Venezuela já estava sabendo, concordou, abriu as portas e tudo mais. Isso aí só o tempo vai revelar, é fato, mas houve uma facilidade para prender Nicolás Maduro, revelando que talvez nem a elite da Venezuela aguentava mais esse cara no poder. Então, enquanto está lá o comentarista, o jornalista da esquerda reclamando, o governo brasileiro e os políticos da esquerda reclamando, chorando, o governo da esquerda colombiano, do México, também é da esquerda reclamando, o povo da Venezuela está em festa. Talvez o Lula está triste porque seu amigão deixou o seu poder. Ele, que foi recebido aqui, mesmo
com a sua cabeça prêmio para ser preso internacionalmente. Lula recebeu com honras de chefe de Estado aqui no Brasil. Seu amigão está preso. Mas o povo da Venezuela, Lula, está celebrando. E finalmente, esse ditadorzinho deixou o poder. Que Deus abençoe os nossos irmãos venezuelanos. E que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Quem sabe um dia a gente também vai viver, e eu acredito nisso, livres dessa esquerda tão nojenta e que tanto faz mal para as nações onde passam e governam ao longo da história.